Olá, bonitos! Vim trazer para vocês algumas sugestões de leitura para esse período de quarentena, para você que vai prestar vestibular e para você também que não vai prestar, mas pretende se debruçar em alguma leitura aí interessante. Eu vou começar com Machado de Assis. A minha primeira sugestão faz parte de um dos livros da lista da FUVEST, que é um livro do Machado chamado Quincas Borba. Normalmente, quando os alunos vão ler Quincas Borba, eles me perguntam se há uma necessidade de ter lido o Memórias Póstumas de Brás Cubas primeiro, uma vez que o Quincas Borba é um personagem que surge no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não precisa necessariamente, mas pensando que Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro publicado em 1881 que dá início ao realismo no Brasil, é sempre interessante ler. Estamos falando também de Machado de Assis. Então, por essa razão, eu sugiro a leitura, né? Mas ela não é uma leitura obrigatória para que você consiga entender, por exemplo, o enredo. É importante porque se você ler, você vai conseguir entender, por exemplo, a teoria do humanitismo, que é uma teoria criada pelo personagem Quincas Borba, e ela já é discutida no livro do Memórias Póstumas de Brás Cubas. No Memórias Póstumas, o personagem Quincas Borba aparece 4 vezes. Ele aparece primeiro num capítulo chamado Um Salto, em que o Brás vai tratar da sua infância e vai citar o Quincas, seu amigo. Logo depois, alguns anos depois, na verdade, ele vai num capítulo chamado Um Encontro. Ele vai falar que encontra o Quincas, o Brás vai falar que encontra o Quincas é mendigo nessa altura do livro, e vai comentar com ele que tá precisando muito de dinheiro, né? O Quincas pede dinheiro para ele, insiste, ele acaba dando dinheiro, o Brás dá dinheiro pro Quincas, e num abraço meio forçado, ele rouba o relógio do amigo Brás Cubas. E tempos depois, no capítulo Uma Carta Extraordinária, o Quincas Borba vai escrever, né, nessa carta para o Brás que recebeu uma herança, uma grande herança, e pede desculpas pelo roubo do relógio, fala um pouco da sua teoria do humanitismo, e a partir de então eles reatam essa amizade né, ao longo do livro, até o final do livro, na verdade, o Quincas será abordado, será citado, e no final do livro, no capítulo Acima e Demência, o Brás conta que o amigo Quincas Borba morre louco. Bom, então o livro Quincas Borba é um livro que vai tratar desse personagem que já apareceu no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas o personagem principal do Quincas Borba não é o Quincas Borba. O Quincas Borba aparece um pouco, claro, né? Até porque o livro tem a ver com uma questão associada a ele, que é uma herança, mas o personagem principal do livro é o Rubião. Rubião é um professor que mora em Barbacena, Minas Gerais, e vai receber essa herança que o Quincas morre sem nenhum herdeiro, e ele acaba deixando toda a sua herança, né? O seu herdeiro universal vai ser o Rubião. Então, o personagem central do livro é o Rubião. Então, qual que é a minha dica? Eu não vou dar spoiler para você, mas qual que é a minha dica para que você consiga fazer uma leitura desse livro e organizar essa leitura, especialmente para aquele aluno que vai prestar vestibular? Vou dar algumas dicas. A primeira dica que eu te dou aqui é o seguinte: o personagem central, então, que é o Rubião, ele vai sair de Barbacena e depois de ter recebido essa herança, ele vai acabar morando no Rio de Janeiro. Então, a primeira dica é: o que acontece com essa personagem central, que é o Rubião, porque ele é um cara que vem do interior, ele vem de Minas e vai morar na corte, se torna milionário de repente. Né? Como que ele vai lidar com essa sociedade carioca da corte e como que as pessoas ao redor dele vão lidar com este homem que é um novo rico? Então a primeira dica é: quando você for lendo o livro, vai anotando todas as vezes que você perceber que essa herança, ela vai ou que o Rubião, né, em relação à sua herança, vai passar por um processo de mudança, né? O que vai acontecendo? Quem que se aproxima dele? Você vai perceber que tem um casal em especial que ele vai conhecer a caminho do Rio de Janeiro, que é um casal que vai formar uma espécie de um triângulo amoroso aí, né, junto dele, né, esses 3 personagens, né, o Rubião, junto desse casal que é o Palha e a esposa dele, que é a Sofia. Então fica atento a esse casal, quem é esse casal, quem é a Sofia, como que o Palha se relaciona com o Rubião e como que esses 3
vão desenvolvendo essa relação ao longo do enredo. Eu falei para vocês que né, a possibilidade aí de um triângulo amoroso é uma possibilidade, você vai ter que ler e verificar. Existe de fato um triângulo amoroso? Se sim, como que ele é criado? Se não, né, por que não? O que acontece, né, que de fato esse triângulo amoroso não se forma? Então a primeira dica é essa, é perceber quais são as circunstâncias ao longo da sua leitura. Vai verificar essas circunstâncias, são as circunstâncias do desenvolvimento aí dessa herança, como é que vai ser o desenrolar, o que acontece com essa herança, né? Ele continua, muito rico, enfim, verifique quais são as pessoas que vão se envolvendo com ele ao longo da leitura. A segunda dica que eu deixo para você é para você ficar atento às peculiaridades realistas que você vai encontrar no livro. Isso ajuda você a depois fazer uma análise do livro. Você tem que lembrar que o Machado de Assis é um autor realista, do movimento que é o movimento da segunda metade do século XIX no Brasil, e algumas questões vão aparecer de forma recorrente nas obras. Uma delas é o fato de haver um narrador onisciente. Vamos lembrar que o realismo é um movimento que está associado à objetividade, e o narrador onisciente ele vai de alguma maneira corroborar com essa objetividade. Mas, porém, no entanto, todavia, o Machado de Assis é um autor bastante diferente, né? Ele é considerado um gênio da literatura, então existem algumas questões de estilo que vão aparecer na obra dele, que são um pouquinho, né, que são um pouquinho diferentes daquilo que é o recorrente nas obras realistas no geral. Então, a questão do narrador, nesta obra especificamente, ela tem um detalhe, ele é um narrador onisciente, ou seja, aquele que sabe tudo dos personagens, sabe pensamento, sabe sentimento, ele traz para você, leitor, o que o personagem está pensando, sentindo, mas este narrador, ele é um narrador intruso, então tem momentos que ele faz comentários. Isso é muito interessante de se perceber. Então, sempre que você encontrar um comentário, uma opinião a respeito de uma atitude de uma dada personagem, marca ali, porque isso pode ser importante para o seu entendimento depois da obra como um todo. Uma outra questão a ser analisada ainda dentro da peculiaridade do realismo, além do narrador, é o tema do adultério. O tema do adultério é um tema recorrente em obras realistas. Ele vai aparecer primeiro uma obra publicada em 1857 pelo autor Gustave Flaubert, que escreve Madame Bovary. Madame Bovary vai contar a história de uma personagem chamada Emma, que é casada com Charles Bovary e que acaba tendo relações extraconjugais. Ela vai se envolver com o Rodolphe Boulanger e depois ela vai se envolver com Léon. Esse livro, né, foi uma polêmica na época. O Flaubert chegou a ser julgado pelo Tribunal de Paris, enfim, né, é um livro que é um marco do realismo na Europa. Depois a gente teve em Portugal outro livro que foi O Primo Basílio, a contar da Luísa, que se envolve com seu primo. Aqui no Brasil a gente teve o próprio Machado de Assis, que logo depois do Quincas ele vai escrever Dom Casmurro, e ele sugere, né, não se trata de um adultério de fato, né, não sabemos se de fato ocorreu um adultério, mas ele sugere o tema do adultério no livro Dom Casmurro. Então tenta perceber nessa relação que o Rubião vai ter com esse casal, que é a Sofia com o Palha, como é que essa questão do adultério aparece, como que ela é tratada no livro, né? Como que a Sofia se aproxima dele, como que ele se envolve com a Sofia, que tipo de relação que eles vão ter, qual que é a imagem que ele tem da Sofia. Essas observações aí são interessantes para você entender a obra. A questão também do casamento por interesse, então como que a própria Sofia se relaciona com o marido Palha, enfim, né, Cristiano Palha é o nome dele. Outra questão ainda sobre a peculiaridade realista é o fato da negação do maniqueísmo. Vamos lembrar que o maniqueísmo aparece bastante no romantismo, e é uma teoria filosófica que vai olhar para o mundo dividindo o mundo em dois polos, o bem e o mal. Por isso que no romantismo você tem muitos personagens que são ou consideradas heróis ou consideradas vilões, né? Então, perceber que no realismo isso é rompido completamente, ou seja, em especial nas obras do Machado de Assis, você percebe que o bem e o mal, eles coexistem nas personagens. Então você vai perceber, por exemplo, no Rubião, que ele é um personagem que vai viver um dilema humano. Então as personagens aqui desta obra, assim como as outras obras realistas, são personagens que vão ser
humanas, sobretudo humanas. Então o Rubião, logo no comecinho do livro, no primeiro capítulo, segundo capítulo, o narrador vai descrever para você ele na casa dele de Botafogo, que é uma casa riquíssima, e vai mostrar alguns índices dessa riqueza. Até a chinela dele, por exemplo, é um detalhe importante. E você vai ver que ele vai viver ali uma culpa, porque ele vai olhar para toda aquela riqueza e vai lembrar que essa riqueza está associada a duas mortes: a morte do amigo Quincas Borba, que passou a herança para ele, e a morte da irmã dele, a Piedade, que foi uma moça que teve, antes de morrer, né, um relacionamento amoroso com o Quincas, e ele pensa, talvez se ela não tivesse falecido, ela que teria herdado, porque ela teria se casado com ele, com o Quincas, é uma possibilidade. Então ele vai sentir essa culpa. Então esses dilemas humanos, eles vão aparecer. Então a negação do maniqueísmo é um detalhe importante para você verificar. A obra vai fazer abordagem de alguns sentimentos como a inveja, por exemplo, então é bom ficar atento como que são tratadas essas questões numa obra do realismo. Outra dica interessante, também a questão do materialismo. Afinal de contas, ele vai mostrar que essa riqueza está muito associada à questão material, né, que é interessante também de você notar que é uma peculiaridade realista. A terceira e última dica que eu dou é a contextualização. Aí você fala, nossa, mas vou fazer a contextualização agora, vai ser a última coisa que eu vou fazer, não deveria ser uma das primeiras? Neste livro, eu acho que é legal você fazer ao longo da leitura, mas você vai começar a perceber isso mais adiante na sua leitura. Por quê? Porque o livro ele vai ser publicado em folhetim, o Machado publica durante 5 anos no folhetim. E ele publica na revista Estação de 1886 até 1891. Então ele começa a publicar no Segundo Reinado e ele vai a última parte, nos últimos capítulos serão publicados logo depois da proclamação da República. Então você tem aí um contexto bastante interessante para analisar a obra, inclusive porque o nosso personagem central, que é o Rubião, ele se chama Pedro Rubião, que não é um nome aleatório. Essa escolha tem um porquê. Estamos falando aí de uma crise do Império. Então a dica é: dá uma estudada em história, dá uma revisada na matéria do Segundo Império e o processo de proclamação da República, para você tentar verificar, inclusive, quais são as personagens que são abordadas ali de uma maneira até caricatural, como, por exemplo, tem um personagem amigo do Rubião, que se chama Camacho, que é um cara envolvido com a política, que ele é apresentado de uma maneira caricatural. Então, verificar o que tem ali nesse personagem, quem está envolvido com política, como que a política é apresentada ali. O próprio Rubião, ele passa por um processo de mudança ao longo do livro, e no final a imagem dele vai ser uma imagem alegórica. Depois você dá uma pesquisadinha também para lembrar o que é alegoria. Ele é uma imagem alegórica associada com a figura do Napoleão III. Então tentar entender o que acontecia no Brasil, quem é o Napoleão III que cai em 1870 na França, e fazer uma comparação entre esses dois personagens, sem dar spoiler desse enredo. Então as dicas são essas, tá? 3 dicas para que você consiga fazer uma leitura legal do livro. Bom, para ler e anotar essas dicas, eu sugiro que você use um post-it e aí você vai separando o tema por cor. Então, sempre que eu encontrar uma peculiaridade realista, eu vou colocar, sei lá, que é a cor azul. Todas as vezes que eu encontrar ali, dentro dessas peculiaridades, uma questão a respeito do adultério, sei lá, vou colocar o rosa, vou colocar o amarelo, e aí você vai deixar o seu livro todo marcado com post-it, e aí no final você consegue fazer de repente até um mapa mental a respeito da obra, organizando o enredo, colocando ali, voltando em trechos que você marca, se o livro é seu, é legal. Eu sempre sugiro marcar, porque o livro vai ganhando vida com a sua leitura. Então coloca o seu post-it, faz sua marcação, e no final, quando você for retomar a obra, você consegue entender alguns aspectos que de repente no comecinho do livro, nos primeiros capítulos, você não tinha conseguido entender, né? E aí com essa retomada, com essa análise mais fina, vai ser possível o entendimento dessa obra, ok? Em breve a gente vai falar de uma outra obra. Ainda não selecionei qual não, mas é provável que seja uma obra ainda da lista dos 9 livros da FUVEST, ou talvez uma dos 12 livros da Unicamp, ok? Boa leitura, bom período aí de quarentena, porque afinal de contas a gente vai ficar confinado, não é um momento fácil pelo qual estamos passando, é um momento muito difícil no Brasil e no mundo, mas a gente tem que aproveitar esse momento para coisas positivas, e uma coisa muito positiva é ler. Então, para vocês, boa leitura. Até, a gente se fala.